programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje teremos convidados especiais no nosso programa. Entre elas, Andressa Virna, psicóloga, trabalha com cirurgia bariátrica, com obesidade, que vai estar falando para nós toda a dinâmica do final do ano e das controvérsias aí de que se alimentar bem é comer muito, né? Então, fiquem ligados, porque já já o programa vai começar. E agora vamos iniciar o nosso programa chamando a convidada Andressa Virna, psicóloga, trabalha na clínica, atendendo pessoas que desejam emagrecer, pessoas que têm dificuldade em manter o peso e também com a cirurgia bariátrica. Doutora Virna, por favor, chegue aqui, essa psicóloga maravilhosa. Boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos sentar, por favor. Muito obrigada. Então vamos lá, né? Iniciar o nosso programa, é uma honra recebê-la. E neste período de final de ano que tá todo mundo preocupado com a performance, né? Como é que eu vou passar pelo final do ano, por todos os eventos, as confraternizações, sem aumentar o peso, né? E manter aquele corpo saudável. Então, doutora Virna, por gentileza, esse é um problema na clínica, assim, você que trabalha com reeducação, né, todo o processo da clínica nós sabemos que ele envolve também uma psicoeducação, né, com os nossos pacientes. Fala para nós, por gentileza. Bom, dezembro realmente ele é um mês muito dedicado a muitos eventos sociais, e sim, a gente tem que participar dos eventos sociais. Mas o mais importante existem várias confraternizações, muitos eventos que vamos participando, e nisso existe muito consumo de bebidas alcoólicas, muitos consumos de comidas mais calóricas, e nesses eventos a gente acaba desejando comer a mais. Então existe sim uma preocupação, existe sim um meio termo, mas a gente pode trazer várias outras expectativas, manejos que podemos fazer. E nisso também envolve o nosso emocional, como por exemplo, é um fim de um ciclo. Então todo mundo tá bem preocupado, o que foi que eu fiz em 2025, o que foi que aconteceu, o que é que eu posso melhorar, o que eu não posso. Isso também na questão do nosso peso, se realmente ganhou muito peso ou perdeu muito peso. E aí a gente acontece que ter várias frustrações ou então grandes expectativas, mas a gente pode ir com calma. Nisso a gente pode começar a entender o que você quer para 2026, qual é o seu grande plano, não criar muitas metas que você não consiga alcançar. A gente pode começar de pequenininhas metas e entender o que é importante para você. E isso é a gente buscar o amor próprio. E vale a pena muito a gente falar que obesidade ela é uma doença crônica que não tem cura, mas ela existe um tratamento. E nesse tratamento não é porque a pessoa que tem esse ganho de peso a mais não é por falta de vontade, mas sim porque existem diversos outros fatores que influenciam esse ganho de peso, como por exemplo, emocional, crônico, familiar e entre outros fatores. Até porque nós sabemos que existe a fome emocional, né? Então, assim, colocar isso para a sociedade, né? De que o alimento, ele não é para ser patológico, né? O alimento, ele não é para que você possa suprir uma falta. Então, uma cura emocional, um alimento que é por conta da fome, uma compulsão, ela é crônica, né? Então, precisa de tratamento. Isso. E eu digo sempre, doutora Virna, que as pessoas, quando elas não buscam essa cura, né, na nossa mente, nas nossas memórias traumáticas, né? Porque muitas vezes os traumas, eles acontecem também em torno da mesa. Né? O alimento ele está ali representando muitas vezes o adoecimento da família, quando ela se encontra e tudo acontece. E nos encontros no final do ano são muito semelhantes aos encontros de domingo, aquela roda familiar. Então isso também acaba promovendo uma sensação negativa de medo, de expectativa, né? O seu trabalho, você procura identificar esses gatilhos emocionais que podem sim ser acessados por
esses encontros familiares que Isso. acontecem no final do ano, no Natal? Sim, isso na clínica, né, com os pacientes, a gente começa a trabalhar muito sobre como é o comer. Se é uma fome emocional, se é uma fome fisiológica, se é uma vontade, se é um desejo, porque é passageiro. Como é que você está identificando esse ato de comer? E isso também é importante agora no final do ano. Se eu vou para um evento e nisso tem várias comidas fartas, e aí o que é que eu quero comer? Eu preciso comer a mais, eu preciso comer com culpa, viver nesse ciclo de restrição que a maioria das pessoas que têm ganho de peso passam por isso na E o vida, que que é que eu é estou comendo, né? Ali realmente é um alimento ou você está devorando o seu trauma, isso, você está né? comendo as As suas suas dores, emoções, né? As né? suas emoções negativas. E isso vale muito a pena refletir. O que é que eu quero comer? O que é que eu estou passando naquele momento? E aí trazer algumas estratégias. Se eu vou para um evento, se eu sei que lá tem muito do comer e eu estou passando por algumas situações mais difíceis, em casa eu vou tentar me alimentar um pouquinho mais, assim, devagarinho, comer uma coisa leve. Vou para esse evento sem culpa, sem medo de comer, porque se eu não tenho medo de comer, não vem uma compulsão. Então eu vou comendo mais devagarinho, vou identificando o alimento que eu quero, vou me socializando, conversando com as pessoas. Se eu quero ingerir alguma bebida alcoólica, eu vou intercalar entre uma água, bebo um pouquinho, depois eu bebo a água, danço, me divirto, porque a gente precisa trazer essas emoções. Mas para a gente identificar as nossas emoções, a gente precisa aprender a se amar. É, e é interessante não evitar de participar dos eventos, porque Isso. você está num processo de emagrecimento, de psicoeducação, muito pelo contrário. É importante você se expor para perceber o quanto que você está se pertencendo, né? Cuidando de você nesse momento que é tão importante, de autocuidado, momento de saber o que é que você está propondo para você como perspectiva, porque a alimentação em excesso, a bebida em excesso, tudo em excesso, ele tem danos a longo prazo. Muitas vezes não é a curto prazo. É um final de semana que você exagerou, você não vai engordar no outro final de semana, né, mas a longo prazo isso tem uma conta alta, né. Então, eu quero fazer uma pergunta para ti que é uma curiosidade também, né, eu não trabalho nessa área da bariátrica, embora eu trabalhe com avaliação para que as pessoas possam estar fazendo, a cirurgia bariátrica, mas, você atende as pessoas pós-bariátrica? Como é essa manutenção dessas pessoas no sentido da psicoeducação mesmo, da reeducação alimentar e das prioridades, né, porque a pessoa ela para chegar ao ponto de fazer uma cirurgia, ela tem risco de morte, né, então assim, ela já passou por muitas situações físicas mesmo, outras situações emocionais, e aí chegou o momento de fazer a cirurgia. Mas para fazer essa manutenção desse corpo, né, desse estômago que não tem mais o diâmetro que tinha antes, me fala um pouquinho como é o trabalho, quais são as estratégias que você sugere, porque eu tenho certeza que muitos telespectadores que estão nos assistindo também já passaram por isso. Bom, entender da cirurgia bariátrica, primeiramente, ela é a última opção de todos os pacientes que têm esse ganho de peso. Mas por que se torna a última opção? Porque a gente tem medo. E a gente, às vezes, não é tão bem informado sobre a importância, sim, de dos métodos mais eficazes para a gente poder conseguir ter essa manutenção na perda de peso. Então, sim, eu trabalho com pré-operatório, a gente tem que ter um pré-operatório muito bom, porque o paciente ele precisa entender que a gente vai ter mudanças na nossa vida, a alimentação é um dos fatores de mudança e a gente vai aprender a comer. A gente vai aprender a fazer novas atividades físicas e a gente vai aprender a se amar cada dia mais. Quando a gente traz isso para um pós-operatório, dá medo. Por que que dá medo? Porque a gente não tem controle do que vai acontecer depois, mas a gente vai aprender novamente a entender se eu estou com fome, se eu não estou com fome, se eu estou satisfeita, descansar o talher, isso a gente ensina muito bem, como é o descansar o talher, enquanto eu estou comendo eu vou lá, descanso, vou me perguntando, estou com fome, não estou com fome, isso é um dos fatores, porque depois da cirurgia, nesse nossos períodos é dividido entre algumas dietas, tá, que é a dieta líquida, dieta pastosa, depois a dieta branda 1, dieta branda 2, e nessas dietas a gente precisa sim comer devagar, isso já é um processo de aprender, mas a gente deixa de comer a quantidade para comer a qualidade dos alimentos. E isso é a gente começar a identificar melhor o que é o seu prazer.
porque o prazer antes da cirurgia é comer. Estou passando por alguma situação, isso a gente chama de fome emocional, e aí eu vou comer as minhas emoções. Estou com raiva, como. Estou feliz, eu vou lá e como. Mas depois da cirurgia, por que que dá medo? O emagrecimento ele é muito rápido. Enquanto o emagrecimento é muito rápido, a nossa mente ainda está tentando acompanhar o que está acontecendo. Então, isso é a importância da gente ter, sim, um pós-operatório contínuo com o psicólogo, para a gente entender as nossas emoções, saber o que está passando, porque acontece num futuro, e isso vem de cada pessoa, porque com certeza vocês já ouviram falar em reganho, que a gente chama de Sim. recidiva, né? Mas tem o positivo e tem o negativo. Por que que acontece uma recidiva negativa? Porque às vezes o paciente ele não conseguiu entender essa questão das emoções. Mas é interessante, o que você está colocando, porque nós estamos focando no paciente, mas é importante focar também no ambiente, né. Isso, Então, assim, o ambiente de uma família onde tem uma pessoa que passou por uma cirurgia bariátrica é um ambiente que também precisa ser colaborativo, isso. não é verdade? Então, assim, não é só o paciente estar buscando estratégias e administrando o entorno dele, seja no trabalho, seja em casa, seja nos eventos. Mas quem convive com essa pessoa também é muito importante na hora de fazer as compras, né, na hora de preparar os pratos, né, nos encontros, nos eventos. E mês de dezembro é o mês da culpa? Sim, se torna o mês da culpa, porque é quando a gente para e começa a analisar o nosso ano. E aí, se a gente teve pontos positivos, esse ano vai ser bom para a gente começar a criar novas metas para 2026. Mas se ele não foi um ano positivo, acabou que a gente extrapolou demais, a gente se esqueceu a mais, e aí a gente começa a trazer as frustrações. Mas a gente também gosta de criar metas. Sim. E as metas para 2026 é você ter paciência com você mesmo, saber respeitar os seus limites e entender que as metas não é só sobre perder peso, tá? A gente pode criar outras metas como buscar ajuda profissional qualificado, trabalhar mais a questão do seu sono, ter qualidade mais de vida, buscar fazer atividades físicas que você goste, criar metas que sejam em curto prazo. Porque se a gente tem metas a longo prazo que a gente não consegue realizar, isso vai trazer uma frustração É, novamente. e aí aciona todos os gatilhos negativos do que você não conquistou, né. Então Isso é mesmo. importante, assim, manter uma meta, mas uma meta possível, né. Tudo é gradativo na nossa vida, né. Eu digo que para você aprender a andar, né, você levantou, foi ficando durinho, foi dando os primeiros passos, né, começou a andar, a correr, né, e a gente segue nessa maratona da vida. Mas o que eu percebo mais, doutora, é que as pessoas elas têm pressa, muita pressa, principalmente nessa questão do corpo, quando elas decidem emagrecer. E muitas vezes elas adoecem com o emagrecimento. Não é só o adoecimento físico, mas mental também. Entra numa obsessão de magreza, né? De compulsão por não se alimentar, né? Essa questão mesmo de que tudo faz mal e vai reduzindo, reduzindo, que acaba perdendo vitaminas, perdendo, né, fontes importantes para a nossa sobrevivência. E no consultório, você como psicóloga, acontece de você estar trabalhando paralelo com o médico? Como é que funciona? Bom, na equipe que eu trabalho, a gente é uma equipe multidisciplinar, a gente trabalha todo mundo em conjunto. Temos nutricionistas, endocrinologistas, médicos, pneumologista, eu a psicóloga, e a gente sempre trabalha em conjunto. Por quê? Quando acontece de um paciente decidir fazer a cirurgia bariátrica, que seja o último caso do paciente, ele já está muito cansado. Cansado de tentar, cansado de escutar o outro, de poder ter que escolher uma roupa para vestir e acabar sendo muito frustrante porque não tem o tamanho da sua roupa, ou não conseguir sair de casa porque ele já tem uma autoestima muito baixa. Então, quando ele chega, a gente trabalha em conjunto com a nutricionista, primeiramente, porque lá a gente vai trabalhar de acordo, a gente não trabalha com restrições, a gente trabalha através do comportamento alimentar do paciente, é o que ele gosta de comer, e nisso é importante também para você saber que o que você come hoje, que é
num pré-operatório, a gente também come depois no pós-operatório. Mas a gente vai aprender a comer, porque isso já não é mais importante. Até a mastigação, A né, mastigação fica muda, diferente, né? porque a gente começa a comer mais devagar, a gente começa a identificar os alimentos que são importantes, porque a gente vê resultados. E Sim. como a gente está num mundo que é tudo muito rápido, como você disse, eu quero resultados mais rápido, isso acontece de se tornar um pouco frustrante se a gente não consegue. Sim. E isso acontece também se eu vou fazer uma atividade física e essa atividade física está me rendendo pouco rendimento. E aí eu quero muito rápido, e aí a gente vai para as dietas muito restritas, aquelas dieta muito elaborada que às vezes a gente não consegue ter uma manutenção contínua daquelas dietas, e isso acaba trazendo mais frustração, e aí a gente acaba dizendo, eu não consigo mais, eu tô cansada, e aí é o que acontece do comer com culpa, porque se eu como com culpa, eu como a mais. Então, quando você chega para fazer a cirurgia bariátrica, a gente vai ensinando essa reeducação, ensinando a comer, e isso se torna um pouco mais prático, mais fácil no pós-operatório, porque você está vendo resultados. Como o emagrecimento ela é rápido, o resultado também do emagrecimento, mas você vai tendo mais disponibilidade, mais força de vontade. Exemplo no sono. Às vezes, alguns pacientes têm muitas comorbidades e acontece de ter apneia do sono. Então é prejudicial no dia, quando você se acorda e aí você se torna uma pessoa mais cansada, mais exausta, e isso vai afetando o seu dia a dia. Então, depois da cirurgia, a gente vai tendo mais força de vontade, porque as comorbidades também vão deixando de existir. E tem essa tríade, né, que muitas vezes associa o açúcar, o álcool e a falta de sono, Isso. né? E isso também tem uma repercussão que é uma bomba no corpo, né, de qualquer Isso. pessoa, né? Então, os eventos, eles também trazem essas situações. Muitas vezes você não percebe se comeu um docinho ali, tomou uma taça de vinho ali, dormiu tarde, aí no outro dia a mesma coisa, e quando você vê, tem uma repercussão, e aí tem um preço alto que você paga, né? A cirurgia bariátrica, doutora, ela tem repercussão, em curto prazo, estou falando não na questão física, tá? Mas na questão emocional. Ou é moderado ou a longo prazo, para que a pessoa possa se perceber pertencente a um corpo que está em tratamento, porque não é milagrosa a cirurgia também, né? É um corpo que vai estar em tratamento, num processo de limpeza, né? É um metabolismo diferente, porque a alimentação é diferente, os cuidados são diferentes. Você percebe essa questão nesse cuidar, e essa memória, né, essas emoções sendo modificada? Depende muito do paciente, tá? Então vamos dizer que ela seja moderada. Por quê? Porque a gente precisa aprender a se amar. Então, quando a gente decide se colocar em primeiro lugar na nossa vida, é quando a gente começa a tomar decisões que sejam importantes para você. E aí eu digo que existe uma palavra libertadora que é o não. Então, quando a gente começa a dizer não para as coisas, para as pessoas, e se a gente começar a buscar um amor próprio. Então, quando a gente começa a procurar e saber o que é importante, a gente vai anulando certas coisas que não vale a pena na nossa vida, como, por exemplo, a alimentação em primeiro caso. Porque eu estava chateada, eu vou lá e como, mas se eu não comer, o que é que eu vou fazer? Não, isso não é importante, então isso vale sim um tratamento contínuo. Tem pacientes que depois de fazer a cirurgia, eles decidem fazer tratamentos psicológicos, porque querem se identificar E melhor, aí tem a balança dos ganhos e perdas, né? Se eu Isso, comer, o que é que eu estou ganhando e o que é que eu estou perdendo, isso né? mesmo. Então Aí essa vem o medida é muito medo. importante. Vem o medo também, porque depois, às vezes, as pessoas criam gatilhos de ter medo de comer, e você Sim. não precisa ter medo de comer. Medo de se expor, né, aos eventos, né, onde você vai encontrar pessoas com um bom papo, né, Sim. mesa farta, né? E acontece também de agora ter mais vontade de sair também, porque nessa questão de ter mais ganho de peso, a pessoa se limita em ficar dentro de casa e não sair. Então, quando a gente está vendo que está tendo resultados, a gente vai tendo mais vontade de sair de casa. Isso também é pontos positivos. É a gente descobrir um autocuidado, uma busca de amor próprio, uma vontade de ter mais determinação, de saber o que é importante para você. Por isso eu digo sempre que a mente, ela é o sucesso da nossa vida.
né? Se a nossa mente estiver bem, o sucesso da nossa cirurgia já tá lá, tá perfeita. Então, o médico, ele vai fazer essa cirurgia perfeita, mas quem dá continuidade ao tratamento é você. E a escada para essa subida não é fácil? Não é fácil. É uma escada que precisa escalar com muito esforço, né, muita dedicação, muitas vezes com sofrimento, sem condições mesmo de subir essa escada, né, para que você possa buscar essa saúde de uma forma integral. Doutora, o que que você sugere para as pessoas que estão nos assistindo, como, se comportar, né, assim, de uma forma que não extrapole essa questão, né, dos encontros, dos eventos, essas pessoas que estão buscando melhoria, principalmente por meio do alimento, né, o que que você sugere como estratégia agora para o final do ano? Bom, a primeira estratégia é não passar longos períodos em jejum. Se a gente passa esses longos períodos em jejum, quando a gente vai para esses eventos, a gente tem vontade de comer a mais. E aí entra a sensação de culpa. Então, algumas estratégias é: observe o ambiente, se socialize, dance, brinque, observe qual alimento você quer comer, qual é o importante do alimento, descanse o talher. Nesse movimento, nem que você passe a repetir o alimento, é melhor você repetir mais em pequenas proporções, mas o mais importante é: se descubra, entenda qual é a saciedade da sua fome, saiba se ela é uma fome fisiológica ou é uma fome emocional. E essa questão da fome, muitas vezes nós vamos nos alimentar quando nós já estamos, assim, no limite da fome. E aí você come, A né, sem mais. ser compulsivamente, mas você come a mais, depois você fica até sentindo um mal-estar. Então tem isso também, muitas vezes as pessoas vão para o supermercado, não estão com fome, fazer mercantil com fome, ou vai para um restaurante com muita fome, ou vai fazer um lanche com muita fome. Então isso também é um processo de consciência, né. Se você está procurando se reeducar, esse processo de consciência é importante entender que fome é essa, como você falou, né? É uma fome porque eu estou há tantas horas sem me alimentar, ou é uma fome emocional? Né? Então, isso aí faz toda a diferença na hora do alimento que você vai colocar no prato, que você vai consumir e ingerir, né? Isso mesmo. Muito bom. E eu também queria deixar, uma dica para vocês, isso é muito importante, que nem todo mundo, tá, que tem obesidade, que tem muito ganho de peso, tem compulsão alimentar. Isso é muito importante, porque às vezes as Sim. pessoas pensam que todo mundo que tem obesidade tem compulsão alimentar. A gente só diagnostica quem tem compulsão alimentar se você come várias vezes compulsivamente durante o dia, né, durante várias vezes na semana em um longo período recorrente. Então, realmente, às vezes, as pessoas só pulam a alimentação, passam esses longos períodos em jejum e quando vai se alimentar, elas começam a comer a mais e compulsivamente. Muito obrigada pelas suas Eu que lhe colocações, agradeço. com certeza esclareceu aqui. A sociedade agradece, né? Deixa aí o seu arroba para que as pessoas possam estar tirando dúvidas com você. E realmente esse período é um período que precisa, né, de orientação. Muitas vezes é só uma resposta que você deu aqui no programa, né? Que você falou que já ativou ali uma memória positiva e que já vai fazer toda a diferença para esse final de ano e essa virada Obrigada. entre 2025 e 2026. Deixa aí o seu arroba Obrigada. para eles. Bom, gente, o meu arroba é Andressa Birna Costa, tá? Qualquer coisa, podem tirar dúvidas a mais, podem fazer perguntas, que eu vou estar respondendo vocês lá no meu Instagram, tá bom? Muito Muito bom, obrigada. muito obrigada. E fiquem aí que nós voltaremos já já com as perguntas dos telespectadores. Você que é telespectador da TV União, quero lhe fazer um grande convite, toda terça-feira, 21 horas. Você e sua família têm um compromisso comigo, com a doutora Helenise Machado, venha conosco. É uma imersão onde todas as terças-feiras estarei com você e a sua família falando de educação e saúde. Não perca, venha conosco que você terá várias informações relevantes para o seu dia a dia, para a comunidade e para o seu entorno em geral. Está esperando o quê? Espero você aqui toda terça-feira às 21 horas. E agora, voltando ao nosso segundo bloco com as perguntas dos telespectadores. Doutora, se prepara, viu? Olha aqui as perguntas. Antônio Jorge, 27 anos. Ele
faz a seguinte pergunta: sempre perco o controle nas festas. Doutor, o que eu faço? Primeiramente, não passe esse longo período em jejum, tá? Quando você pode participar das festas, isso é importante. Vá, se divirta, conheça novas pessoas, mas perder o controle é entender uma sensação de culpa. E quando a gente sente culpa, a gente come a mais. Então, identifique os alimentos que você gosta, brinque com os amigos, veja o que é importante para você, entenda a sua fome antes de sair de casa e até mesmo antes de sair de casa, faça uma refeição leve, mas se divirta e entenda que não se sinta culpa, tá? Porque a saúde ela vai melhorando a cada dia. Então não é porque houve um dia que você acabou comendo a mais que você precisa levar essa sensação de culpa para você. É, e ele traz uma crença, né? Eu sempre perco o controle nas festas, né? Então, assim, já é uma crença central aí de que não tem controle, Não né? temos o Mas é controle. importante realmente o que você trouxe, né? De acessar essa memória e saber, né? O que é que eu quero nessa festa, né? Como é que você quer manter essa vigilância, né? Que é bacana. Isso, entenda que se isso acontece recorrente em todas as festas, todos os eventos que você vai, então a gente precisa entender melhor o que está acontecendo e buscar ajuda também é importante nesse nosso percurso da vida. Principalmente agora, 2026, a gente pode aproveitar, né, para poder trabalhar e entender melhor o que está acontecendo. É, e dá tempo, 27 anos dá tempo Dá. para tudo, né? Então, tem uma outra pergunta aqui, a Fernanda, de 22 anos. Doutora, eu começo a dieta só em janeiro. Não, começa logo agora. Não precisa esperar para janeiro para a gente começar a fazer as É a dieta dietas. da segunda-feira, É, né? da Começa na segunda-feira, e segunda-feira. toda segunda-feira chega e vai acontecer alguma coisa, vai ter algum evento, você vai achar algo para não fazer, então comece agora. O que você quer de mudanças, comece agora e dê continuidade em janeiro. Mas faça pequenas, né, conquistas dessas grandes vitórias, porque a gente precisa começar de baixo. Então vá Sim. devagarinho nas dietas, procure um profissional que possa lhe ajudar nesse novo o recomeço que você quer tomar e dê continuidade em janeiro para que cada pequena conquista você leve a grandes vitórias e É, dê continuidade. diminuindo esses excessos já muda o metabolismo, né? Já Isso, muda também a forma de pensar em relação, né, a a essa comida. culpa, né? Só Isso começa em mesmo. janeiro, então agora eu vou comer tudo que tá pela frente. Mas é isso, doutora, muito obrigada, né? Essas perguntas são Obrigada. importantes, porque esclarece também algumas Sim, dúvidas e muitas vezes essas perguntas aqui, tanto do Antônio Jorge de 27 anos como da Fernanda de 22 anos, são perguntas que outras pessoas também têm sim. dúvidas, né? Ou se coloca assim também, né? Diante das situações dos eventos. Muito obrigada. Então, as Obrigada. pessoas vão te acompanhar, o seu arroba está aí na Muito tela, obrigada. né? E qualquer dúvida podem te acessar, não é Podem verdade? sim, viu? Vou ficar aguardando. Muito Ótimo, obrigada. obrigada. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Você que é telespectador da TV União, quero lhe fazer um grande convite, toda terça-feira, 21 horas. Então, você e sua família têm um compromisso comigo, com a doutora Helenise Machado, venha conosco. É uma imersão onde todas as terças-feiras estarei com você e a sua família falando de educação e saúde. Não perca, venha conosco que você terá várias informações relevantes para o seu dia a dia, para a comunidade e para o seu entorno em geral. Está esperando o quê? Espero você aqui toda terça-feira, às 21 horas. Olá, estamos retornando ao nosso terceiro bloco e agora eu vou receber o Dr. Ian Machado, médico nutrólogo, trabalha com a medicina da família, medicina preventiva e vai falar um pouco para nós sobre o tema que foi abordado anteriormente, que é a obesidade e toda a questão alimentar agora desse período de festas. Dr. Ian, por gentileza, seja Oh, bem-vindo, muito prazer obrigado. tê-lo aqui novamente. Muito Vamos obrigado. sentar. Doutor Ian, estava com saudade do senhor Já faz aqui, um ó. tempinho, né? Faz um tempinho que não aparecia. Então, o bloco anterior nós falamos sobre obesidade, sobre cirurgia bariátrica, sobre essa fome emocional que muitas pessoas vivenciam, principalmente nos eventos familiares, né? E gostaria que o doutor falasse um pouco, né, dessa sua vivência no consultório, né? Período de dezembro é um período que as pessoas estão mais cuidadosas, mais preocupadas com tantos encontros que vão acontecer?
mais preocupada no geral, mas geralmente com a alimentação é o período que as pessoas mais relaxam, né, final de ano, né, Natal, Olha Ano aí. Novo, o pessoal acaba relaxando um pouquinho mais, então geralmente quase todo mundo deixa, se for começar uma dieta em dezembro, segura um pouquinho e deixa para começar ali em janeiro, né, quase todo mundo, né. E realmente nesse final de ano, uma coisa interessante é que realmente para muitas pessoas, além de ser uma coisa positiva, é uma situação que às vezes gera outros sentimentos, né, ansiedade, frustração, né. E a comida, algumas vezes, para algumas pessoas, acaba sendo um conforto, né, nessas situações. E essa fome emocional, ela existe, doutor? Chega essa queixa no seu consultório? Existe, existe demais, tá. Assim, a gente não pode dizer que as pessoas obesas, no geral, todas têm essa fome emocional, mas assim, transtornos de ansiedade, né, está extremamente relacionado à obesidade. Então, assim, quase todos meus pacientes ali, não vou botar quase todos, mas uns 50 a 60% têm algum transtorno ali associado junto, seja de ansiedade, que é o mais prevalente, ou uma depressão, né, acaba que caminha junto disso. Como eu falei, né, a comida muitas vezes, né, ela é um conforto para aquela pessoa, querendo ou não, é uma forma de ter prazer no final do dia, uma coisa ali mais prazerosa, né, mais calórica, mas acaba também trazendo essa consequência a longo prazo. Uhum. Então, a alimentação é um momento que reúne pessoas, né, então muitas vezes, é o que eu falei anteriormente no bloco, estar reunido com pessoas gera vontade de comer, né, estar em torno da mesa gera vontade de comer. Doutor, final de ano, dezembro, né, é o período que as pessoas mais relaxam. E quando é o período que as pessoas estão mais atentas? Olha, geralmente assim que passa esse período, tá? Janeiro geralmente é o período que todo mundo vai no médico, busca fazer exame, inicia a dieta, né? Diz, ah, não, agora eu vou comer saudável. E dura ali até junho, mais ou menos, tá? Aí junho já Ai, começa, que começa a interessante. postergar já de novo. Mas geralmente esse períodozinho de começo, de ano de janeiro até o carnaval, até um pouquinho depois da Semana Santa, é geralmente o período onde os meus pacientes, e no geral as pessoas estão mais atentas a esse cuidado, tanto com a alimentação quanto com o corpo. Uhum. E essa tríade álcool, açúcar e insônia, né, que foi colocada anteriormente, né, a doutora Vina, falando que é uma tríade que realmente, né, vai causar grandes danos no corpo. Com certeza no seu atendimento no dia a dia aparece pessoas com essa queixa, né, dorme pouco, né, faz uso de álcool, muitas vezes de cigarro, muitas vezes, né, de medicações, né, e o alimento também está de uma forma calórica demais. Isso pode ser uma bomba relógio para um corpo? Geralmente acaba sendo uma bomba relógio mesmo. O que que acontece, né? O paciente obeso, né, mesmo aquele que não bebe, não fuma, ele tem uma tendência a ter uma doença chamada apneia obstrutiva do sono. Hum, Então, o sono desse paciente com obesidade, não todos, mas a maioria, é um sono fragmentado. Ele acaba acordando várias vezes pelo período da noite. Então, enquanto uma pessoa dorme ali direto, ele sem perceber acorda até 60 vezes, 80 vezes em uma hora. É uma coisa muito nossa, alta. E a saturação do sangue, né, nesses pacientes tendem a baixar ali de madrugada. É quase como se ele estivesse nadando ali e segurando a respiração. nossa, que interessante. Então, isso muitas vezes, só pela apneia obstrutiva do sono, né, acaba levando a outros transtornos, ansiedade, depressão, né, e também leva à obesidade. Então, um alimenta a outra, né. E falando um pouco de medicamentos, o álcool no geral, né, esses medicamentos para dormir, esses medicamentos depressores, eles em alguns casos, obviamente ajudam, tá, mas na grande maioria das vezes eles são para usar por um período curtinho de tempo. E as Entendi, pessoas acabam usando por mais tempo que deveria. Não o álcool não é para usar para isso, né, sim. mas os medicamentos para dormir. E por usar mais tempo que deveria, cria resistência, e o sono dessas pessoas com o tempo não consegue aprofundar até onde deveria ir, ou acaba sendo um sono pesado demais e a pessoa acaba fazendo apneia também. Então Entendi, acaba que é uma coisa ali para um curto prazo, não para uma vida toda, né. entendi, tá. Então essa qualidade aí é péssima, né? É péssimo. E pacientes que chegam para você com esses queixas, né, já com um diagnóstico de obesidade, que provavelmente tem uma ansiedade, tem algumas sintomatologias depressivas. Esse tratamento, o médico nutrólogo, ele é eficaz? Ele assume esse tratamento com esse paciente? Nesses pacientes, a gente acaba assumindo de maneira integral, tá? Se não tiver nada mais grave, ali algum transtorno um pouco psiquiátrico mais grave que ansiedade e depressão, o médico nutrólogo no acompanhamento assume ali o cuidado integralmente desse paciente. É para ele estar preparado para isso, né?
Que bacana. É importante saber, doutor, porque geralmente as pessoas associam, né, o médico nutrólogo somente aos cuidado mesmo voltado para os hormônios, para a parte da alimentação, e é claro que se não tratar aqui, né, a mente, né, fica difícil, né? Não tem como, tá, assim, fazer uma dieta, perder peso é extremamente estressante, tá, você vê aquela pessoa que tá tentando emagrecer, ela tá irritada o tempo todo, ela tá brava, ela tá ali sofrendo, tá, então assim, se a pessoa tiver já mal emocionalmente, vai fazer uma dieta pra surtar, não é pra fazer, tá gente, tem que estar bem da cabeça. Tem que se cuidar. Eu conheci uma pessoa que disse assim: "Eu tenho tanta pena de quem está fazendo dieta, porque não pode comer um docinho, ela vive tão mal-humorada", né, e é bem isso mesmo, né, muitas vezes as pessoas, ela busca esse açúcar, né, esse alimento em excesso calórico justamente para tapar ali, né, alguma dor, algum sofrimento, né. Nem só isso, né, assim, pra gente perder peso, a gente tem que gastar mais calorias do que a gente consome. E só esse déficit calórico que a gente chama, que é essa gastar mais do que consome, isso já gera muito estresse na pessoa. Você pode Sim, notar, às vezes, que a pessoa está emagrecendo, a pele papoca, o intestino sim, desarranja na primeira semana, então é. acaba acontecendo essas Muitas coisas questões mesmo. gástricas, né. Sim, sim, sim. Então, assim, é uma coisa que tem que ser acompanhado mesmo, tem que estar muito bem da cabeça para fazer, E monitorar, né, como o doutor faz, né. com Doutor, certeza. agora dúvida, aquela balança da bioimpedância, ela tem, uma capacidade de medir exatamente o quê? Porque eu sei que as pessoas vão para o seu consultório, sobem na balança, né, e saem dali com uma ficha. Aquilo ali vai medir o quê? A parte de líquido, de gordura, somente o peso? O que que é importante fazer a bioimpedância durante a avaliação? Legal a pergunta, tá? A biopedância, ela serve de uma maneira muito parecida com aquelas medidas corporais que é feita às vezes na consulta, tá? Ela serve um pouco para substituir, não substitui totalmente, mas serve um pouco para substituir. Na biopedância, a gente consegue ver a composição corporal da pessoa, tá? Hum. Então a gente consegue ver quanto ela tem de gordura, quanto ela tem de massa magra, quanto ela tem de água, quanto ela tem só de músculo, né? Em cada região do corpo? Geralmente sim, tá? Que As bacana. biopedâncias, geralmente, que a gente utiliza, tem 4 eletrodos, tá? Essas conseguem ver de maneira bem detalhada as 4 regiões do Uhum. corpo. A grande maioria não tem, só tem no pé, então ela não consegue ver de maneira tão eficiente. Sim. Nossa, mas é importante, porque aí você trabalha também nessa questão da onde tem, né, um maior danos, né, até mesmo para que a pessoa possa estar procurando uma atividade física, né, realinhamento na postura, né, então Uma coisa que acontece muito, tá, é chegar lá no consultório, por exemplo, uma pessoa que quer perder peso, né? Aí ela começa ali a fazer dieta, entra na academia, no que entra na academia, ela olha para ela e diz: "Eu tô mais magro", vai para a balança, não tá. E na uhum, biopedância a gente entende perfeitamente o que aconteceu. Ela perdeu muito gordura, que a gordura ocupa muito espaço, e sim. ganhou massa magra. De peso não mudou, mas a composição corporal dessa pessoa mudou bastante. Então é uma coisa interessante também, tá? Eu sempre digo para meus pacientes, tá? Olha, a perda de peso real é essa perda de peso de gordura que você está tendo, tá? Então, muitas vezes a balança não muda, mas muda muito a composição. Isso é importante para também evitar outras coisas. A perda de peso muito rápido, em excesso, acaba levando à perda da massa muscular, o que a gente chama de Hum. sarcopenia, que é uma coisa que a gente tenta ao máximo evitar. Entendi. E por isso que a gente fica tão envelhecido quando emagrece muito, né, É, perde gordura, perde músculo. perde Normalmente, quando músculo. a gente está perdendo peso, a gente acaba perdendo um pouquinho de músculo também, é normal. Mas assim, a gente tenta o máximo possível ser ali parecido. Agora outra curiosidade aí no emagrecimento, a creatina ajuda a não perder tanta massa, músculo, como é? Ah, Porque legal. geralmente vem a creatina junto, né, tá emagrecendo, toma creatina, atividade Chega no física. nutricionista, nutrólogo, a primeira coisa que ele passa é creatina, né. Creatina é maravilhoso, tá, gente, assim, meu TCC foi sobre creatina, então, assim, é uma coisa que eu amo de paixão, tá. Creatina nos estudos ajuda a melhorar a massa óssea, a massa muscular, tá, e, de uma maneira geral, não tem grandes contraindicações, mas ela só tomar não funciona para ganhar massa, tá. Ela só vai funcionar se estiver fazendo atividade física. Ela vai potencializar Hum, seu ganho na atividade física. Ela tem outros benefícios além desse, ela melhora também um pouquinho a fadiga mental, melhora um pouquinho a olha aí. concentração, a energia, tá. Esses benefícios secundários não precisam da Mas só atividade funciona física. se estiver malhando. Para massa muscular só Oh, funciona eu se estiver queria tanto malhando. tomar e não é interessante, doutor, porque assim, a creatina, ela não tem um sabor,
Tem sabor não tem gostoso, sabor de né? nada, né? É um pozinho, né? Não tem muito sabor. Não tem E sabor de você vai nada. na fé, né? De que aquilo ali vai te ajudar no dia a dia Se junto for com a se atividade for física. creatina ajuda, se for maisena, que tem muitas vezes mas sendo creatina ajuda sim. Muito bom. No primeiro bloco, doutor, a psicóloga Andressa Vina, ela falou sobre pessoas que passaram por cirurgia bariátrica, Uhum. né? Com certeza o doutor atende também pessoas que já fizeram bariátrica há muitos anos ou recente. Como é o acompanhamento desses pacientes, doutor? Um paciente que fez bariátrica, tá, é um paciente que geralmente precisa ser seguido o resto da vida, tanto por nutricionista, nutrólogo, o médico que fez a cirurgia dele, o gastro, tá, ou cirurgião gastro. Por quê? Porque quando faz uma bariátrica, a gente tira uma parte que é importante do nosso corpo, tá, mas que naquele paciente ajuda a corrigir outra disfunção, que é a Sim, obesidade. Então, ele acaba trocando uma coisa por outra menos ruim, né? sim. Então, um paciente bariátrico, ele tem algumas vitaminas que é necessário, mesmo ele comendo de maneira adequada, ele repor e acompanhar de forma constante, como a vitamina B12, o cálcio, que ele vai ter uma tendência maior à osteoporose, tudo isso pela área de geralmente que ele perde de absorção, né, de estômago, de intestino, na cirurgia bariátrica. Então, um paciente que realmente precisa ser acompanhado o resto da vida, né? E muitos pacientes que eu tenho hoje em dia são pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, emagreceram e reganharam peso, tá? Então acaba que existe essa possibilidade grande de reganho ao longo dos anos, né. Mas chega a ser um reganho a ter o físico como era anteriormente da cirurgia? Em alguns casos sim, tá, mas na grande maioria não, na grande maioria volta para a obesidade, mas não a obesidade do jeito que estava, É, né. é muito comum, né, no consultório, eu como psicóloga, atender alguns casos de pessoas que já fizeram a cirurgia, né, e estão bem, mas acabaram, desenvolvendo alguma compulsão, né. É como se a cirurgia, a questão alimentar está ali, né, privada, né, ele já aprendeu a se alimentar, mas aí parece que abriu uma outra escape, né, e essa compulsão muitas vezes é pela bebida, muitas vezes por jogo, né, por situações que não são funcionais, né. É comum, doutor? Às vezes é uma coisa que já estava lá, daí não era diagnosticado, não chamava tanta atenção, né. Uhum. Às vezes acontece da pessoa ter ali entre aspas, um vício ou um hábito ruim e acabar trocando por outro hábito ruim, né, então assim, pode acontecer também, né. Assim, tem casos, né, de alguns, mas não é a grande maioria, é um ou outro que acontece, não é a maioria dos casos. Tá, essa compulsão então precisa ser tratada, né? Quando tem realmente a compulsão alimentar, precisa ser tratada com medicamento, acompanhamento, né, Uhum. dieta, porque gera um sofrimento para a pessoa. É. E o encaminhamento psicológico, o encaminhamento para atividade física, esse acompanhamento né, regular com o médico, né, que vai estar cuidando do corpo inteiro, é fundamental para que a pessoa tenha qualidade de vida, né? Porque uma pessoa que já passou por uma cirurgia bariátrica, eu fico imaginando quantos sofrimentos, né, antes da cirurgia, né, relacionado ao bullying, né? Muitas vezes já era uma criança obesa, né? Foi um adolescente obeso, né? Então tem toda a questão da própria exclusão que ele mesmo, né, acaba se colocando e muitas vezes a própria sociedade mesmo, né, no dia a dia. E essa questão da orientação também é feita, doutor, esse pacote, olha, você precisa fazer atividade física, fazer isso e acompanhamento psicológico. Com certeza, como eu disse, né, um pouquinho mais cedo, não dá para a pessoa fazer uma dieta, tentar perder peso se não estiver bem da cabeça. Então, na realidade, a primeira coisa é iniciar junto ali, já esse acompanhamento psicológico, junto essa atividade física, para quando estiver bem reguladinho, bem preparado, passar por esse estresse que é a perda de peso. Uhum. E é comum os próprios médicos encaminharem para o médico nutrólogo ou geralmente eles vão por conta própria? Eu quero um médico para cuidar do meu corpo inteiro. Ou geralmente são os psiquiátricos, são os gastro, né, os profissionais da área aí da cirurgia que encaminham. Em relação a outras áreas da medicina que são bem conhecidas, a nutrologia é uma área um pouquinho mais nova, então assim, até para os colegas às vezes não entende tão bem o que que o nutrólogo faz, né, Uhum. mas tem tanto de encaminhamentos de pacientes, de outros médicos, quanto às vezes a pessoa procura mesmo, já acompanhou alguém ali, indicação, viu no Instagram, viu na TV e acaba procurando. Tá, agora só para encerrar esse bloco, doutor Ian, a questão da obesidade, ela pode ter um caráter só hormonal?
só fisiológico, não tendo o aspecto emocional como um predispositor? Assim, só hormonal, tá? Assim, existe alguns casos que isso influencia bastante, tá? Como a obesidade geralmente é multifatorial, tá? Não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Sim, Eu não tô aqui com peso normal, não acordei no outro dia obeso. sim. Não, geralmente é uma construção de um hábito, é uma vida, é uma história ali que foi se construindo ao longo de anos, né, meses, né? Uhum. Geralmente tem mais coisa por trás quando a gente vai conversar, Sim. tá? Geralmente a obesidade ela tá junto às vezes de uma diabetes, de uma pressão alta, de um transtorno de humor, quando a gente falou, de uma Uhum. apneia do sono, né? E dificilmente a gente consegue isolar e dizer, ah, é por isso, ah, é Entendi. genético. Claro que existe, tá? Mas não é a maioria, não é o determinante. Normalmente é uma história, é um hábito ruim que vem por anos, tá? Uhum. Por, Muitas vezes até cultural, né? cultural, às vezes a família toda é, é obesa, né? Então, Uhum. assim, é uma coisa que às vezes a pessoa tem quem sofra bullying, mas tem quem não se incomode também. Às vezes não é o que a pessoa se incomoda. Uhum. Mas, assim, o que a gente vê com as pesquisas é que se a pessoa permanecer obeso, em algum momento deve adoecer por essa obesidade, seja pela pressão alta, diabetes, colesterol alto, ele não consegue ficar para sempre metabolicamente saudável. Uhum. E agora, para encerrar, doutor Ian, fale aqui para os nossos telespectadores, né, como que eles podem manejar essas situações do dia a dia, principalmente agora no final do ano, tantos eventos, tantos encontros, muitas confraternizações, bebida, comida, docinho à vontade, né? Qual seria a sua orientação, doutor Ian? Olha, assim, se a pessoa tiver a intenção mesmo de emagrecer, ela pode começar agora, isso é uma coisa de força de vontade grande, ele começar agora, empenhado, mas assim, vai pela grande maioria. Se você vai fazer a dieta, se quiser começar no outro ano, mas comece. Uhum. Mas comece, né? Aproveite suas festas, coma com a sua família, se divirta, tente não exagerar, mas assim, quando for para começar, comece. Escolha aquela data, ó, é dia, sei lá, 26 de dezembro. A partir do dia 26 de dezembro, estou de dieta. E fique, tá? Foco. Foco, fique, tá? Se quiser fazer antes das festas, legal. Eu não faria, tá? Eu faria depois. Dá, Assim não tem perigo de se arrepender, né, doutor? como Deixou eu ser disse, é uma feliz. história que se constrói por anos, né? Então, assim, Aham. uma semana a mais, vai, aproveita aí. Aproveite, seja feliz, né? É, mas depois, por favor, tá? Perca esse peso, tá? Se concentre e Aham. foque. Mas Bacana. passando ali Mas é tranquilo. isso, eu penso que é muito da conscientização, né, e você Isso. realmente querer, né, porque não adianta o médico querer, o Não. psicólogo, o cônjuge, né, você precisa querer e Quem tem que determinar, né. quem tem que querer é a pessoa, porque como eu falei, né, uma doença que se construi ao longo de Sim, anos, não é uma doença que vai sumir de um mês para o outro, tá. Então, assim, geralmente o tratamento dura ali 6 meses, um ano, é, às vezes o resto da vida, tá. Então, e assim, é uma mudança de hábito que fica ali de maneira contínua, um acompanhamento de uma maneira contínua, né. e eu digo sempre que ninguém chega ao pódio, ninguém chega lá sem sofrimento, né, então assim, a dieta é sofrimento É, também, né, é você pensar que você vai ter que se comportar de uma maneira diferente num ambiente que é igual, né, que não mudou, mas você precisa mudar. Doutora, é muito bom, adorei esse bate-papo. obrigado. Qual o seu arroba para que as pessoas possam entrar em contato com você? @Ian Machado, YAN Machado. Muito obrigada. E já já nós voltaremos no próximo bloco com as perguntas dos telespectadores. Fiquem aí, não saiam e volte já já. E agora, de volta ao nosso quarto bloco, nós vamos seguir com as perguntas dos telespectadores para o doutor Ian Machado, médico nutrólogo, que trabalha com a medicina preventiva e a medicina da família. Doutor Ian, a pergunta é: quais os riscos metabólicos das festas? Os riscos metabólicos das festas. É uma pergunta interessante, tá? Existem muitos riscos que a gente pode citar sendo metabólicos das festas. Primeiro, os exageros, tá? Os exageros ali nas festas pode levar a situações ruins, seja de comida, seja de bebida, seja de qualquer outra coisa. Então, isso a gente pode considerar um risco, né? Pessoas que têm doença cardíaca, do Hum, coração, nesses momentos que não estão se cuidando, a pressão sobe, tá com a família, geralmente é um período que o pessoal infarta muito, tá? Então, entendi. assim, é um período que você deve aproveitar, mas ter um pouco de moderação, né? Uhum. E a imunidade, a inflamação, ela pode surgir nesse período de muita alimentação, né, diferenciada, né, momentos
distintos, que não é da tua rotina, essa questão da inflamação, da queda da imunidade, essas crises gástricas, isso pode acontecer? Geralmente, né, o que acontece mais nessas festas é de uma comida ali não tá muito Ah, legal e acabar dando aham, dor de barriga, tá? isso. Mas assim, de maneira geral, tá? Isso acontece mais frequentemente quando você tá tentando emagrecer do que comendo normalmente. Quando você, por exemplo, tá numa dieta ruim, teu corpo já tá acostumado Sim, com aquela dieta ruim, com aqueles alimentos, às vezes muito gordurosos, mas uma coisa que você sente muito, quando você para pra voltar depois, tu vai comer o mesmo que você comia e dizer: "Ixi, tá gorduroso demais, ixi, dá uma travada aqui", porque assim, não é bom, mas você se acostumou, né, e com o sim. tempo vai passando. Entendi. A próxima pergunta é: doutor Ian, aqui é a Samanta, 24 anos. O que avaliar em janeiro antes de iniciar um plano de saúde? O plano para manter a saúde, o que que ela deve avaliar primeiramente para começar o ano? Eu acho legal, assim, começar o ano. Eu sempre falo com meus pacientes, né? Você tem condições de fazer aquele check-upzinho no início do ano, né? Para saber que tá tudo bem, né? Se já tem alguma história ali, por exemplo, da bariátrica, fazer a endoscopia que tem que fazer todo ano. Se tem alguma história de coração, fazer aquele eco que tem que fazer todo ano. Marcar uma consulta para ver se tá tudo bem. Se não pratica atividade física, é legal marcar uma consulta antes de iniciar, né? Para não correr grandes perigos ali durante o início dessa atividade. Então, se eu pudesse dar uma recomendação, é consultes com médico, consultes com um nutricionista, se quiser fazer um plano, para aí sim, Uhum, depois, né, iniciar isso, né. bacana. Agora a última, Antonieta, 59 anos, fico muito inchada após as festas. O que faço? Isso é normal? Olha, tem várias causas, né, que pode deixar a pessoa muito inchada durante as festas, né. Uma mais comum talvez seja a bebida, né, a bebida acaba, por mais que ela seja um diurético, né, ela inflama, então a pessoa acaba ficando inchada ali depois, né. É o que a gente falou, tentar moderação, tá. Se Uhum. for beber, não exagere, se for comer, não exagere, né. E existem outras doenças, claro, que pode deixar inchado, mas geralmente são inchaços persistentes, tá. Se for uma Uhum. coisa ali pontual, geralmente é só você evitar aqueles exageros que tá tudo certo. E se for somente em festa, como você falou, né, doutorinha, é pontual, então já sabe que a psicoeducação é bacana, né, É nesse momento é aí das é festas. bacana demais, porque o hábito a gente vai construindo todo dia, né, inclusive nesses períodos de festa, né. É, Então a pessoa que tem ali o hábito de comer direitinho, quando ela vai pra festa, não é incômodo pra ela comer direitinho, né. é. Agora que você que tá fora do hábito ali pra comer direitinho na festa, quase impossível. É, e depende do pico de alegria também, né, assim, eu É, digo sempre que muito triste ou muito feliz são 2 picos que estão nos extremos, né, que é perigoso, porque a gente acaba, né, comendo exagerando. exagerando, exatamente. Muito obrigada, doutor Ian, foi incrível, né, eu Muito tenho obrigado. certeza que vai atender aí a muitas expectativas das pessoas que estão se preparando para melhorar a qualidade de vida, né, nesse dezembro e iniciar janeiro, assim, né, com 100% de saúde, se Deus quiser. Amém. Obrigada, doutor Ian. Muito obrigado pelo convite, até a próxima. Até a próxima, nós estamos encerrando o nosso bloco, mas quem não assistiu, no sábado, 8 da manhã, tem reprise. Encerramos o nosso 11º programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Hoje nós entrevistamos a psicóloga Andressa Vina, que trabalha com cirurgia bariátrica, obesidade, psicóloga clínica e que trouxe muitos conhecimentos para que possa ser compartilhado aqui com a sociedade. Em seguida, o doutor Ian Machado, médico nutrólogo, que veio e complementou essas informações voltadas para uma saúde física e mental com qualidade, agora no final do ano e para começar o 2026 100%. É isso, quem não assistiu e perdeu o programa hoje, assista no sábado às 8 da manhã, porque tem reprise, não vai perder.